Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, unindo o conceito do sociólogo polonês Zygmunt Bauman e músicas compostas por Marcelo Genesi juntamente a seus parceiros musicais ao longo de sua carreira, Canções para Amores Líquidos, a partir do dia 1º de setembro, às 21h, na CIA da Revista. A temporada vai até 30 de setembro, com sessões aos sábados, às 21h e aos domingos, às 20h. E hoje, aqui no estúdio da Rádio Baruch FM, estamos recebendo o diretor Luiz Rodrigues e o responsável pelo roteiro original, o Cadu Witter. O Cadu Witter. Bem, pessoal, sejam bem-vindos à Rádio Baruch FM. Muito obrigado pelo convite. A gente está muito feliz de estar aqui. Sim. Bacana. Bem, antes de a gente falar sobre o espetáculo, eu queria que vocês contassem um pouquinho de cada um, né? Por exemplo, Luiz, quando é que começou essa paixão pelo teatro e quem é o Luiz pelo Luiz? Uau! Nossa, já vamos começar assim. Bom, minha paixão pelo teatro é antiga mesmo, né? Eu sou jovem, eu tenho 28 anos, mas eu estudo teatro há pelo menos uns 12, por aí. Comecei no teatro meio que por sorte, assim, então... minha irmã foi fazer um curso, eu fui fazer um curso atrás dela. No final eu acabei seguindo carreira no teatro e ela foi fazer as coisas dela. Mas desde então eu não tenho parado de estudar teatro, né? Então faz aí, é isso aí que eu falei, uns 12 anos. Estou aí estudando, fiz faculdade, curso técnico. E até o momento onde eu decidi que queria seguir pelo teatro musical. A estudar essa junção de linguagens que é o teatro musical, né? Estudar a dança, estudar o canto, estudar a interpretação e essas três coisas confluindo para a gente poder contar uma história, uma narrativa. E aí eu conheci o Cadu nesse meio tempo, há 10 anos. 11 anos já, olha só, tô com há 11 anos. E aí a gente criou a Opsis Teatro, que é a nossa companhia hoje, que se especializou nisso, se especializou em pesquisar a linguagem do teatro musical, desse teatro de pequeno, médio porte, um teatro essencialmente brasileiro e que busca, a partir das nossas linguagens, das nossas referências e não através da cópia, contar histórias que realmente precisam ser ouvidas, né? Que é o Opsis Teatro porque não é só uma companhia de teatro, né? A gente também é uma escola, a gente também faz pesquisa, a gente também é uma produtora, então o nosso negócio é teatro. Então, por isso que é Opsis Teatro, porque é o que a gente faz, teatro. Bacana. E é legal isso que você falou, porque quando a gente fala de musical, teatro musical, a gente sempre remete àqueles grandes espetáculos que vêm de fora, grandes produções e tudo, e que muitas das vezes é legal, nada contra, obviamente, né? Mas não fala sobre a nossa cultura, né? Não diz muito sobre a cultura brasileira. E esse musical que vocês propõem a fazer é mais focado na nossa cultura, na nossa... Acho que mais no modo de produção, né? O tema é universal, porque é amor, e amor líquido, né? Que é o que a gente está vivendo. Não tem como não viver, porque a gente vive no tempo de hoje, né? Mas no modo de fazer, no modo de investigar, no modo das trocas, no modo como as coisas aconteceram, tem mais a ver com a nossa cultura e com as experiências de teatro mesmo, não nessas produções, book review. Bacana. Cadu, e a tua paixão pelo teatro também, de longo tempo? Eu também sou jovem, eu tenho 45 anos. Eu não me lembro, assim, quando... Na minha cidade, eu sou do interior de São Paulo, a gente ia muito ao teatro. Às vezes só eu e minha irmã, a gente era bem novinho e ia só nós dois, com um dinheirinho do ingresso, porque andava-se a pé e era um outro tempo, né? Era um tempo sólido. Com 13 anos eu lembro que eu fiz uma peça, professora de literatura e eu fiz Sonhos de uma Noite de Verão, eu fiz o Lisandro. Então eu tinha 13 anos, faz bastante tempo, e aí desde então eu decidi que eu queria fazer aquilo na minha vida. Depois eu continuei estudando teatro e aos 17 eu entrei nos grupos lá da cidade. Vinha para São Paulo, na oficina Mário de Andrade, às vezes fazer um curso rápido ou outro, né? Mas, enfim, depois mais para frente, eu fiz o curso técnico e tudo mais. Mas mais para frente, eu conheci o Luiz há 11 anos e a gente mergulhou mesmo nessa empreitada aí
juntos e separados, né? A gente faz coisa junto, faz coisa separada, mas aí virou basicamente a minha profissão principal, que eu também tenho outras, né? Porque você, inclusive, falou que é professor de Direito, né? Sim, eu sou advogado e professor de Direito, tenho um mestrado em Educação, então basicamente eu sou um educador, né? Mas é diferente. Há 8 anos, inclusive nesse espetáculo que a gente está estreando agora, dia 1º de setembro, eu volto a atuar. Eu estou sem atuar há uns 7 anos, eu sempre quis ser ator, mas por falta de diretor, eu comecei a dirigir. E aí eu fiquei dirigindo, então eu estou enferrujadíssimo, mas mesmo com todas as dificuldades que tem em ser ator, é muito gratificante, é muito gostoso estar ali só, sabe, dividindo com o público, assim, porque o diretor, ele perde um negócio. Se ele ganha um, ele perde outro, né? Que é esse compartilhar. A gente fez 2 ensaios abertos e já me alimentou um pouco, assim, falei, oba, acho que eu quero mesmo. Bacana. Bem, vamos falar então desse musical, né? Canções para Amores Líquidos. Como é que surgiu essa montagem? Uau! A ideia do musical, ela surgiu pela primeira vez na minha cabeça há pelo menos uns 4 anos aí. No momento a gente estava em outro processo da companhia, então a gente só teve essa ideia. Em outros processos a gente estava conhecendo o livro Tempos Líquidos, do Zygmunt Bauman, que inspira esse projeto, né, em outro livro. E outros, né? A gente tem... Tempos Líquidos, você falou certo. Isso, eu que tenho amor líquido. Então a gente estava conhecendo Tempos Líquidos e ao mesmo tempo eu comecei a ouvir muita coisa e já sabia que queria pesquisar nessa área do teatro musical. E aí conheci as canções do Marcelo Genesi e todos os seus coautores durante a sua carreira, né, durante a sua trajetória nesses 2 álbuns. E aí conheci a música Feito para Acabar, que é do Marcelo Genesi com o José Miguel Wisnik. E para mim, que estava conhecendo o livro Amor Líquido, ele fez uma conexão na hora, assim, entre essa questão de algo ser feito para acabar e da gente ter esse amor líquido que o Bauman vai falar nos seus livros, né? E aí a conexão se fez direto na minha cabeça. Fui contar pro Cadu a ideia, a gente foi amadurecendo essa ideia, então... Se a ideia veio de 4 anos, a gente foi começar o processo há 3. Então foi 1 ano só de ideia que vai, de conversar, de diálogo, do que podia ser esse musical, do que podia ser essa história. Então ela surge daí, dessa ideia de algo que tem uma finitude e da gente falar do amor nessa sociedade que precisa tanto que se fale dele. Bacana. E como é que foi esse trabalho de pesquisa nesse tempo, esse processo mesmo de criação? Como a gente já existe há 11 anos, ela é meio resultado de tudo isso, né? A gente já tinha feito muitas pesquisas juntos, então tem uma pesquisa dentro do teatro musical, uma pesquisa dentro da interpretação, e o Bauman, que a gente já estudava por outros lugares, e então acho que quando ele chegou com essa ideia, parecia muito boa, mas parecia complicada, né? Então a gente começou a juntar as coisas para ver como é que poderia dar certo isso. Dentro da nossa perspectiva, tinha que ser poucos atores, tinha que ter uma banda ao vivo, e como é que a gente que história que a gente ia contar, que viés do amor líquido a gente ia escolher para falar, porque amor líquido é uma coisa muito abrangente, né? Uma coisa muito grande. E aí, enfim, essa foi a nossa conversa inicial, e a pesquisa era isso, era ouvir as músicas, era ler o livro, era entender um pouquinho melhor o Bauman, mas também juntar nisso tudo que teatro que a gente queria fazer, né? Que não é exatamente igual o que eu penso do que o Luiz pensa do teatro, mas como a gente dialoga isso é que resulta no que a gente faz, eu acho. Exato, e acho que esse processo todo, né? Então, são aí 4 anos da ideia, 3 de que a gente começou o processo em si, e 2 que a gente vem trabalhando nesse formato onde a gente tem trabalhado. Então, ele é resultado do diálogo de muita gente que acredita nas diferentes formas de fazer teatro, mas também e principalmente nas diferentes formas em que o amor está presente na nossa sociedade, né? Então a gente tem dentro do nosso grupo gente que concorda com o pensamento do Bauman, gente que discorda do pensamento dele, a gente briga às vezes, mas o nosso resultado é um pouco de tudo isso, assim, desses diálogos que a gente teve durante esse tempo. A gente fez como todo grupo faz, a gente foi tentando. Tenta um negócio, aí de repente não dá. O Luiz mesmo tentou um monte de coisa diferente. A gente começou falando
cada um falando a sua história de amor, aí depois ia juntando, enfim. A gente tentou um monte de fórmula, e acho que é assim que se faz um teatro que não é esse de uma superprodução que já vem com tudo pronto, né? Até a gente encontrar um lugar para a gente poder ressoar, falar, então aqui agora a gente começou a trabalhar. Por isso que é tão longo, a gente não está ensaiando esse tempo todo, né? Até chegar no que a gente tem hoje, quer dizer, demorou mais um ano, acho, né? Sim, de fato. Foram assim, a gente teve uns 6 meses de, como é que eu vou dizer, de processo de experimentação, então sobre a forma, sobre o conteúdo. Desse processo de experimentação, onde já estavam o Alexandre e o Sérgio, que são os nossos dramaturgos, eles vinham acompanhando. Então, desse processo de 6 meses, o Cadu criou um roteiro, e o Alexandre e o Sérgio, que já acompanhavam o processo, escreveram um texto a partir do roteiro que o Cadu criou e das nossas improvisações todas. Sim, aí já tinha o Leandro, a Letícia, são atores que estão até hoje, que também já estavam improvisando desde aquela... Isso. E é óbvio, a gente tem um elenco aí que vai... Porque um ano, rodando, né? A gente entra, a gente sai. É difícil aguentar, né? Porque a gente não tem verba ainda. Eu gosto de falar ainda. Porque... Não, sim, claro.